Decisão do FONC, resultados de Big Techs. E calma, quem vai ser o próximo presidente do FONC? São esses temas que a gente vai falar nesse episódio do Expert Drops. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research na XP, e esse é mais um Expert Drops, o seu podcast, videocast preferido que te conta tudo sobre o que de mais relevante aconteceu no Brasil e no mundo, e claro, que mexeu nos mercados, no seu bolso, nos nossos investimentos. Sempre sob o olhar dos nossos analistas aqui da XP. Então hoje, para falar comigo sobre todos esses temas, e calma, eu vou falar um pouquinho no final de Copom, mas eu deixo para vocês ouvirem lá no EconoCast, o nosso parceiro de podcast de economia. Mas bom, vamos falar de temas internacionais. Então por isso eu tenho aqui Maria Irene Jordão, a nossa estrategista internacional. Você já conhece, a Irene já veio aqui com a gente, já falou bastante sobre inteligência artificial, inclusive num episódio que eu achei tão bom que eu ouvi de novo. E olha que eu nunca ouço nada que eu falo, eu ficava pulando as partes que eu falava só para ouvir a Irene, porque foi super bom esse episódio. Se você não viu, volta lá e ouve esse episódio com a Irene que tá super completo. Mas hoje a gente veio tratar de temas um pouco mais conjunturais do que estruturais, né? E a começar por temas conjunturais, vamos falar de FONC. FONC, o Comitê de Política Monetária do Fed, o Banco Central Americano, teve decisão nessa semana, que foi uma super quarta, né? Que teve decisão aqui e lá. Uma decisão amplamente esperada, mas que nem por isso não trouxe detalhes importantes, né, Irene? Bom, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente hoje e conta pra gente sobre o FONC. Boa tarde, Raquel, e a todos que nos acompanham. O FONC, o mercado não esperava nada demais e realmente não teve nenhuma grande mudança de cenário sinalizada na reunião que aconteceu essa semana, né? O ponto principal ali foi a manutenção dos juros, para a qual já tinha uma expectativa ali de mais de 90%, já era o cenário base. Agora, o que importou ali foram aqueles detalhes, né? O que a gente chama de Fed Speak, que no final das contas, quando a gente fala de política monetária, a gente está sempre falando ali de detalhezinhos, de ajustes, será que ele mudou o tom aqui, né? A gente fala muito do tom da política monetária. E aí a gente tem alguns pontos aqui para falar. Primeiro de todos, os votos. Agora, nesse início de ano, os membros do comitê mudaram. Alguns entraram, alguns saíram, e 2 membros votaram contra a decisão de manter os juros. Eles votaram a favor de um corte um pouco maior, um pouco de 25 basis points agora, mantendo o ritmo das últimas reuniões. Quem foram essas pessoas? O Stephen Miron, que já vinha votando sempre por cortes maiores do que o Fed vinha fazendo nas últimas reuniões, vinha sempre votando por 50 bases, e agora votou por 25. E também o Christopher Waller, que é um dos tais candidatos aí à presidência do Fed. Ele tem menos chances no mercado de apostas do que vários outros que a gente tem monitorado, mas ele segue ali como um possível próximo presidente do Fed, uma pessoa mais alinhada ao Trump. A grande questão que tira um pouco as chances de que ele venha a suceder o Powell é algumas manifestações contrárias ao quantitative easing, que é um mecanismo ali de política monetária do Federal Reserve, de afrouxamento monetário, ao qual ele já expressou críticas. E O Waller, exato. E isso seria menos dovish da parte dele. A gente entende que para o Trump indicar alguém, vai ser alguém com um alinhamento ali, com a ideia toda de afrouxamento monetário e de melhorar as condições financeiras como um todo para estimular o crescimento da economia americana, né? Até passando um pouco aqui o carro nas frentes dos bois, quem está à frente hoje na corrida, né? Além do Waller, a gente também tem outras 3 principais figuras, os 2 Kevins, o Kevin Hassett e o Kevin Warsh. O Kevin Hassett, ele vinha à frente também como frontrunner, mas ele caiu nas últimas semanas, depois de, no discurso de Davos e de outras falas de Trump mencionar que ele gostaria de manter o Kevin Hassett onde ele está hoje, não queria perdê-lo ali no Conselho dos Economistas, então ele acabou saindo ali do principal, e o Hassett, ele seria entendido pelo mercado como, de todas as figuras que estão sendo cotadas, a mais dovish, de uma forma talvez até excessiva, e possivelmente poderia ser negativo aí para o equilíbrio macroeconômico.
O outro Kevin é o Segundo Kevin. Kevin. Precisamos falar sobre o Kevin. É o Kevin Walsh, que é uma figura um pouco mais moderada, mais dovish, porém menos do que o Hassett. Então, qualquer coisa menos que o Hassett, o mercado entende como um pouco melhor, né? Não necessariamente a gente espera que depois do anúncio de presidente do Fed, o mercado vai reagir muito caso não seja um nome ruim, né? Então, uma despiora ou simplesmente um nome neutro manteria o status quo, não teríamos uma reação muito positiva, enfim. E a última figura, que é a que despontou nas últimas semanas, especialmente ali desde Davos, como um candidato que agora tem maior chance no mercado de apostas, lembrando que, assim, o mercado de apostas ele não realmente vai refletir tanta realidade, porque no final das contas é uma decisão do Trump, né? Então a gente tem... Literalmente uma aposta, né? É uma aposta. Esses mercados eles vão refletir sinalizações, se o Trump ele estava feliz ou triste quando ele estava conversando junto. Sabe? Esse tipo de coisa, assim, não é tão... Não reflete tanto, assim, a materialidade e realidade, né? Mas vamos esperar para ver. Essa última figura é o Rick Ryder, que ele é um outsider, ele não vem do governo, ele é atualmente o CIO de renda fixa da BlackRock. Então, ele é uma figura que vem do mercado, que tem um background mais ortodoxo na economia. É claro, alinhado ao Trump, até por isso ele está sendo cotado, mas uma figura ali que o mercado acolheria bem, né? E, enfim, familiarizado bastante com, mais que apenas com a economia, também com os mercados de juros, o que a gente vê, especialmente nesse contexto em que a gente vê os vários sinais ali, né? Os canários da mina, que a gente estava brincando uns dias atrás, dos eventos do fiscal, que acaba impactando os juros, né, em outros lugares do mundo, numa eventualidade da volta dos bond vigilantes também nos Estados Unidos, seria uma figura que está bastante familiarizada com o mercado e saberia lidar com a situação também, né? Então, esses são os principais contenders. Mas voltando para a decisão de julho, que eu dei uma volta. Deu a volta, mas uma volta importante, né? Eu acho que uma das coisas, inclusive eu tinha ouvido um comentário acho que foi do FT, né, do Financial Times, falando assim, olha, não duvido de que o Trump use a decisão do Fed de quarta-feira para resolver falar um nome, porque ele gosta de aparecer mais, chamar mais atenção, então tinha uma pequena expectativa de que ele soltasse um nome ali, né? Sim, e a gente ainda tá, de certa forma, esperando por isso, porque ele ainda não se manifestou sobre a decisão de ontem, né? Não falou que o Fed deveria ter corrido. É verdade, ele tá quieto, né? Tá quieto, o jovem pra enquanto a gente grava esse podcast, tá? Até muito pode mudar. Até dia 29 de janeiro, às 2h24. Tá, muita coisa pode mudar, porque a gente conhece como que é a figura de Donald Trump, né? Enfim, inclusive confiram, né, as biografias desses 4 indivíduos mencionados aqui. Saiu recentemente uma matéria, né? Uma matéria não, um relatório nosso no site de conteúdos da XP, detalhando ali os cotados a assumir a presidência do Fed. Na ocasião, quem ainda liderava era o Warsh. Kevin Warsh. Ele tava, Isso. mas não era o Ryder, não. Não, ainda não era o Ryder. Aí quando a gente publicou, um dia depois o Ryder disparou. Acontece esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, seguindo aqui para a decisão de juros. A decisão foi o comunicado, que é aquela notinha que é divulgada pelo Federal Reserve, foi entendido como um pouco mais hawk. Isso porque onde veio esse tom um pouco mais duro, né? A gente entende que foi na retirada de algumas menções ali ao balanço de riscos do Fed. Nas últimas reuniões, o Fed sempre vinha mencionando que está complicado, que agora com a inflação ainda muito alta e o desemprego aumentando também, né? Então o balanço de riscos está complicado. Eles retiraram essa menção, falando que agora ainda há algum conflito entre os dois objetivos do Federal Reserve, mas eles colocavam um peso a mais até então no mercado de trabalho, né? Exato. Então, e agora eles retiraram essa menção, o que mostra ali que o mercado de trabalho ele parou de piorar e a atividade, inclusive, está bastante forte, né? E eles, inclusive, mencionam isso no comunicado. E a inflação, ela não está piorando também, ela está bem comportada. Até teve uma leve desaceleração na ponta do CPI, mas a inflação, os dois lados estão ficando mais bem comportados, né? E aí, de fato, é aquela avaliação do Fed de que agora a taxa de juros está próxima do nível neutro. O que é o nível neutro? Aquele nível que é o ótimo, que nem acelera
nem desacelera a inflação e é o melhor lugar ali para deixar os juros para maximizar o potencial da atividade econômica sem causar uma externalidade negativa ali para a inflação. É essencialmente isso. É onde todo Banco Central gostaria de estar, né? Só que não é observável. A gente só consegue estimar qual que é o nível Exatamente. neutro. Então, se tá nele ou não, é uma questão da gente esperar para ver realmente como que vai a economia americana. E isso foi uma coisa que o Powell reforçou bastante, que agora o Banco Central americano está em uma boa posição para esperar para ver. Para testar, né? Então, assim, ver quais vão ser as próximas divulgações de dados econômicos. Agora, a atividade econômica está muito forte. A gente viu um PIB do terceiro tri muito forte. Os dados desagregados do quarto trimestre ainda estão parecendo bastante bons, ainda que a gente veja ali alguns sinais do lado da... Enfim, por conta do shutdown, a gente não tem certeza da validade desses dados por completo, mas ainda está muito positivo. A gente vê isso pelos resultados também, daqui a pouco eu comento mais detalhes, mas, no geral, o quadro da economia americana está mais benigno. Só que o Powell ele não falou só de política monetária, isso inclusive não foi nem a maior parte do que ele comentou na coletiva de imprensa. Todo mundo queria saber mesmo daquele comunicado a respeito da independência do Federal Reserve, que ele acabou fazendo um pronunciamento extemporâneo nesse mês, depois dos mandados ali, Que bem raro, né? Algo completamente sem precedentes. O Powell ele chegou a comentar que o caso Elisa Cook, ele é o mais importante da história do Federal Reserve ali, em termos de autonomia, reforçou bastante a importância da autonomia, mas sem entrar ali em meandros políticos. Ele não se compromete nesse sentido, age by the book ali, nesse sentido de se manter ali também, da mesma forma que a política não deveria influenciar o Federal Reserve também não dá nenhum pitaco ali fora da sua zona de influência determinada por lei, né? Então, o Powell, ele foi bastante nessa linha, ele chegou um momento em que ele chegou a dar alguns conselhos, né, para quem for sucedê-lo, foi uma coletiva de imprensa que foi muito marcada a gente até viu alguns jornalistas brincando com isso depois, eles rindo, assim, porque toda vez fazia alguma pergunta que, claro, o Paulo não podia responder. I have nothing on this for you. E aí ele foi Já virou piada, né? Queriam perguntar só pra ele ter essa reação. Então, porque realmente os jornalistas não podiam deixar de perguntar E ele não podia responder. não podia responder. Então ficou nisso por um tempo. Paulo também fez alguns comentários adicionais sobre alguns temas mais de longo prazo, né? Então aquela história da inteligência artificial voltou. O Paulo voltou a comentar também que ele entende que talvez um pedacinho da fraqueza no mercado de trabalho recente, especialmente nas vagas mais júniores, possa talvez se atribui à inteligência artificial, mas ainda é cedo demais para contar. E aí, no final, ele também fez uma certa piada ali com quem fala que o Federal Reserve, os modelos do Federal Reserve não refletem a realidade. Ele falou que aqui a gente tem as melhores mentes do mundo, né? A gente fica sempre discutindo, tentando incorporar essas variáveis nossas e se você acha que tem um modelo melhor, bring them on. Ele falou isso, não só ele. É um pouco de, né, eu confesso que... Final do mandato, né? Ele ele tá tipo velhinho, né, que não tem mais filtro. Ele tem muito filtro. Mas eu acho que é isso, né? Inferir que eles também não têm, né? Não tem modelo suficiente para incorporar isso é um pouco maluquice, né? De sim. fato. Acho que o Banco Central americano é um local que certamente atrai bons cérebros, né? Ao redor do mundo. Com certeza. Então, sobre o Fed, é essencialmente isso que a gente tá olhando pra frente. Teve um outro comentário que eu não poderia deixar de comentar. A gente falou aqui de fiscal nas últimas semanas ao redor do mundo. Fizeram uma pergunta muito interessante pro Paulo, né? Ok, o que aconteceu no Japão poderia acontecer aqui? Como é que vocês estão enxergando? Como é que o Federal Reserve manejaria? E aí ele falou algumas coisas diferentes. Primeiro, ele falou, não existe um problema hoje no nível da dívida americana, mas existe um problema na trajetória. Que é justamente o que a gente tá sempre falando, né? O nível ali, se a trajetória se vai continuar estável, tudo bem. Não é o caso. É uma aceleração desse endividamento ao longo dos próximos anos que precisa ser endividada ou então vai se refletir nos juros, né? Até lembra alguém, né? Não sei quem. Não sei quem em Brasil. Na nossa época de cobrir fiscal no Brasil, né? Exato, exatamente. Pra quem não sabe, eu entrei na XP, trabalhando com a Raquel, cobrindo fiscal. Cobrindo fiscal, e sofria muito. Aí a Irene falou, vou me livrar do fiscal. E aí ela foi cobrir Estados Unidos. E começou a dar problema fiscal. Não, eu adoro fiscal. Mas enfim, e ele falou uma outra coisa também, que
apesar de, enfim, disso tudo, quando a gente fala de movimento do 10 anos, não necessariamente vai ter como você endereçar muito bem ou não vai ter uma implicação para a taxa de curto prazo. Então, meio que assim, olha, tem um problema aqui, reconheçamos, né? E é claro que a taxa de juros vai influenciar na trajetória da dívida também, né? Porque afinal, a taxa de juros é o que remunera essa dívida e ela vai talvez acelerar a trajetória. Mas ao mesmo tempo não tem muito o que a gente possa fazer aqui, porque a gente só controla a parte curta, a parte longa é do mercado, né? Tem instrumento para controlar a parte longa via yield curve control, etc. É mais heterodoxo, é o Japão que faz isso e nem sim funciona tão bem, né? Mas acho que, enfim, isso conclui o que foi a coletiva de imprensa agora sim. E o mercado hoje ele espera cortes ali em meados de 2026. A maior parte da chance ali concentrada em um corte em julho e talvez um outro corte ao longo do ano, mas ainda tá 50-50 a chance de ter mais um corte ou não, um segundo corte em 2026. Muito bom. Então vamos ficar. Eu acho que foi bem interessante, né, essa coletiva, porque é o que você falou, foi muito além da política monetária, e trouxe, e não foi tão protocolar, né? Trouxe alguns comentários bem importantes. Eu acho que, enfim, tem um gancho aqui com a nossa reunião de política monetária, né? Como só estamos eu e Irene aqui hoje, o segundo assunto é sobre os resultados. Eu até vou antecipar que um outro assunto da semana, e sobre o qual, claro, a gente produziu aqui conteúdo, foi a adesão do Copom. E eu acho que todo esse, obviamente, cenário internacional tem impactado bastante o cenário visto pelo Copom, nosso Comitê de Política Monetária. E um dos principais tem sido o enfraquecimento do dólar. E tem absolutamente tudo a ver com esse ponto que não é a política monetária discutida pelo Fed também, né? Que é uma questão mais institucional, uma questão de percepção de risco, né? E que a gente está vendo um enfraquecimento do dólar no mundo inteiro. A gente está assim, há uma continuidade do movimento que a gente viu ano passado, que a gente não acreditava que fosse continuar nessa magnitude, né? Mas com basicamente a dobra de aposta do Trump, né, em termos de política econômica errática, isso ganhou ainda mais força. E isso é central para o controle da inflação aqui no Brasil, né? Quanto mais valorizada a nossa moeda, menos o câmbio, né? Mais o câmbio, na verdade, acaba ajudando o controle da inflação aqui pelo Banco Central. Mas na reunião do Banco Central, né, na decisão dessa quarta-feira, o Banco Central trouxe uma postura relativamente cautelosa. Eu acho que tudo é relativo, né? Porque cautelosa é uma leitura, assim, pegou o comunicado do zero, ok, cauteloso. Mas frente ao que o mercado estava esperando, né, alguns analistas acharam uma leitura mais dovish, como a gente chama, né, mais relaxada em relação à inflação, né? Mas eles, na minha visão, foi uma postura cautelosa ainda, né? Não vamos começar ainda a baixar os juros, embora a gente tenha essa ajuda que está vindo do câmbio, embora a gente tenha um cenário de desinflação importante ao longo do ano, né? Embora a gente tenha os 4 Cs nos ajudando, né? Câmbio, commodities, que também estão bastante baixas, passaram o ano, né, num patamar, aquele sweet spot. Muito bem comportados. Muito bem comportadas, que não é ruim o suficiente para impactar nossa balança comercial, né? Mas não é alto o suficiente para impactar a inflação. Aí a gente tem, então, 2 Cs. Terceiro C, China, né? China exportando deflação para o mundo, né? Procurando mercados alternativos além dos Estados Unidos, com os preços bem baixos por lá, lutando para retomar o crescimento. E o quarto C, o clima. Né, o clima também ajudou bastante aqui na parte da produção agrícola, principalmente. Então, esses 4 Cs ajudaram bastante o trabalho do Banco Central, que contou, claro, com essa política monetária contracionista, que é basicamente o freio na economia, o crédito mais caro, né, o dinheiro mais caro. E isso tem feito efeito, né? Perdão do pleonasmo, então isso tem tido efeito. A gente tem visto, de fato, esse processo de desinflação, a inflação terminando 2025 ali abaixo do limite superior, acima da meta ainda, mas num patamar relativamente mais baixo do que se esperava lá no começo do ano. E a gente também tem, né, um cenário de desaceleração na atividade econômica, que é o que o Banco Central espera quando ele sobe os juros. Só que, ao mesmo tempo, tem riscos no radar. Tem riscos fiscais, estamos em ano eleitoral, vai ter impulso fiscal, né, tem uma série de programas que já foram aprovados e estão aí para entrar em vigor, né, ao longo desse ano. A gente tem o Vale Gás, a gente tem os programas de crédito, né, o crédito consignado privado, o crédito para caminhoneiros, crédito para novas casas,
casas. Você tem uma série de programas de benefícios que vão impulsionar a atividade econômica, aumentar a demanda por bens e serviços na economia e isso pressiona a inflação. Então o Banco Central está bastante cauteloso, né? Trouxe uma mensagem cautelosa, porém abrindo as portas para um próximo corte. Na verdade, abrindo totalmente as portas, né? Dizendo, olha, o próximo corte vem aí, né? Deixou bem explícito que o primeiro corte vem aí em março, né? E agora a discussão é qual é a magnitude. A gente acredita aqui que deve ser um corte de 0,5, né? Que eles devem começar aí de uma vez para conseguir, né? Tiveram essa cautela para começar em março para conseguir eventualmente, né? Já ter um ciclo um pouco mais sustentado. Mas é claro que tudo isso que a gente está trazendo aqui sobre política monetária americana, né, sobre escolha do novo presidente do Banco Central, é muito relevante. Né? Se a gente tiver um presidente do Banco Central nos Estados Unidos super dovish, né, que começa a reduzir os juros na canetada, e aí? Aí tem um impacto aqui também, né? O dólar enfraquece ainda mais. E o diferencial de juros? O diferencial de juros também. E a gente acaba, então vamos ajudar aqui também o Banco Central. Então isso pode mudar, até pode ter cortes mais agressivos, pode ter um ciclo mais longo, tudo isso está bastante em jogo. E outra coisa que está bastante em jogo, que tem inclusive, né, impactado a atividade econômica nos Estados Unidos, é todo o cenário micro. Né? A gente fala muito do macro aqui, mas o micro corporativo é super importante. É agora o que a gente fala tem o privilégio exorbitante, que é os Estados Unidos emitindo a moeda global, que isso está um pouco em xeque, né? O dólar perdendo força, mas a gente ainda tem o excepcionalismo, que é muito sobre o micro, muito sobre o crescimento das empresas. A capacidade dos Estados Unidos de gerar inovação que gera e, enfim. Exatamente, manter aquele crescimento no micro extraordinário também. Exato, eu comentei, não me lembro quando, mas que eu aprendi esse conceito de excepcionalismo americano quando eu estudei independência americana na faculdade, e eles falaram, não, é a capacidade de inovação, é o espírito empreendedor. Tocqueville? É isso, é Tocqueville, é ele mesmo, o espírito empreendedor americano, o cara lá em 1700. História econômica na veia, né? Exato. Já vi isso também. E o cara lá falando isso há um tempão, né? Lá em 1700. E é bem isso. Isso se transformou no excepcionalismo. E a gente tem visto confirmado isso nos resultados dessa temporada, Irene? Sim. Tocqueville estava certo. Estava. É um tema, é daqueles que não vai embora, assim, sabe? É institucional. Quando a gente fala do último Nobel de Economia, né? Do Acemoglu, aquela coisa toda. É disso que a gente está falando, né? Da institucionalidade. Quando o Trump ataca o Federal Reserve, a independência do Fed, ele não ataca o Powell. Não é a figura do Powell, não é o juros de curto prazo. É a confiança que existe naquela instituição que tem sido capaz de, por mais um século, promover estabilidade econômica nos Estados Unidos, ou pelo menos ajustar as coisas quando vai tudo errado, né? Então, a mesma coisa, a institucionalidade, ela também acontece em outros aspectos que não são necessariamente tão relacionados ao governo, né? Então, quando a gente fala de imigração nos Estados Unidos, e a forma como os Estados Unidos conseguiram, ao longo das últimas décadas e séculos, talvez, concentrar cérebros do mundo inteiro, especialmente ali no pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, concentrar cérebros do mundo inteiro e, com isso, fazer o Projeto Manhattan e depois a corrida espacial e, mais recentemente, a internet e agora a inteligência artificial, né? A gente está falando também dessa capacidade institucional que existe por lá de promover inovação e tudo é relacionado, né? O ambiente de negócio que se formou também, né, em torno disso. São muitas camadas, né? Então a gente olha o ambiente do crédito, que possibilita que a inovação aconteça, o ambiente de negócios, que existe uma estabilidade ali do rule of law, né? A gente está falando também dessa capacidade de concentrar cérebros, que é relacionada à questão toda de imigração. São muitas e muitas e muitas camadas. Não dá para você falar assim, é por conta disso. Não é uma resposta. Não é só isso. Não é uma única, nada dessas coisas que a gente comenta. Os bilionários. Não é um. Economia é complexo porque é sempre multifatorial, né? Com certeza. Mas quando a gente fala das corridas de inteligência artificial, vou retomar um pouco daquela fala, daquele último, não sei, podcast que eu vim participar aqui no Expert Drops também. Para quem não assistiu, vai assistir, ou então leia o Inteligência Artificial através dos números, que é um relatório ali em que a gente aborda bem essa questão toda da inteligência artificial. E só retomando. ChatGPT foi lançado em 2022, novembro de 2022. Inteligência artificial já não era nenhuma grande novidade. Já existia machine learning. Quando você fazia uma busca no Google, já existia inteligência artificial envolvida ali no meio. Quando você passa por uma catraca que tem reconhecimento facial, já há inteligência artificial envolvida nisso aí. E por aí vai, né? Só que
a partir do ChatGPT, a gente vê isso chegando no público, e o que chega no público é uma parte específica de inteligência artificial, que são os LLMs, os Large Language Models, e a inteligência artificial generativa. E agora a gente vai caminhando para tentar chegar na inteligência artificial geral. E no meio também a robótica e outras aplicações que, com a LLM, vão se tornar. A gente vai falar com a inteligência artificial em linguagem natural. Essa que é a grande questão, a linguagem natural mudando ali o jogo da tecnologia. Então, 22 lançamentos do ChatGPT, final do ano, 23 aconteceu o quê? Boom de semicondutores. Então, a NVIDIA foi o grande nome do ano, acompanhado ali de todas as empresas que estavam na cadeia também. Então, a SML para produzir as máquinas, TSMC para produzir os chips com as máquinas da SML, os chips da NVIDIA, né? As outras empresas ali que montam essa parte do chip e tudo mais. Aí, ok, beleza, 24. A gente entendeu que não era só o chip que fazia a cadeia de IA girar, né? Eu falei da NVIDIA, mas tem ARM, tem a Brio, que teve em 2023, AMD e por aí vai, né? Em 24 a gente entendeu que precisava de infraestrutura. Então, era o data center, que você ia juntar vários chips para conseguir treinar AI em larga escala. E para alimentar as data centers, você precisava de energia elétrica. Então, você precisava de geração de energia, transmissão, o equipamento elétrico e por aí vai, né? Então, 24 foi o ano da infraestrutura. 25 foi o ano do CAPEX. Aquelas promessas enormes ali de gastos e comprometimento para os próximos 10 anos, trilhões e trilhões de dólares comprometidos em inteligência artificial, e o mercado começou a falar, pera lá, para você gastar trilhões de dólares, você vai ter que ter dezenas de trilhões de dólares em retorno. Qual vai ser o retorno, né? Então, quando vai ser retorno e quando que esse retorno vai vir, né? Então, agora a gente está falando dos resultados do quarto tri de 25, a gente está falando ainda dessa história do CAPEX, mas transicionando para o tema seguinte, que é a história da otimização. Ou seja, ok, quando que vai vir esse retorno, mas não apenas quando, onde, né? Em que empresa que já está usando inteligência artificial? E como é que ela está fazendo isso? Independente dela ser do setor de tecnologia ou não, né? Exato. E a gente não está falando mais simplesmente, por exemplo, um dos casos de ontem, né? A gente teve Meta, Microsoft, etc. Em Meta, ok, você vai gastar mais? Tudo bem, mas me mostra, e isso a Meta conseguiu mostrar ontem, que você já está conseguindo usar inteligência artificial internamente no seu negócio de anúncios para melhorar o direcionamento do anúncio para o cliente. Aí você vai conseguir vender mais, aí você tem uma taxa que você pega dessa venda maior e você vai poder cobrar mais por esse anúncio também, né? Porque se você está pagando, muito provavelmente vai aparecer e não só eu vou ver o seu anúncio, como eu também vou lá e vou comprar. Então, acho que é muito essa transição que a gente está observando agora, e a minha aposta de grande tema de inteligência artificial para 2026, essa questão toda de otimização começando a despontar, ainda não disseminada na economia inteira. A gente não está falando de empresas muito longe, apesar delas já estarem com iniciativas internas de inteligência artificial, em bancos, por exemplo, né? Em empresas do setor de varejo. A gente vai ver uma coisa ou outra de inteligência artificial, mas ainda o foco começa por tech, né? A gente está vendo a parte de programadores, a gente está vendo alguns layoffs aqui e ali, coisas mais pontuais relacionadas já ao uso de inteligência artificial. Então, isso é uma grande questão. E aí, a gente parte para os resultados de ontem. Então, foi Meta, Microsoft e Tesla. Hoje, a gente grava aqui, ainda vamos ter Apple, então provavelmente eu ouvi depois e não vão saber de como é que foi o resultado de Apple, mas vão lá na Expert e leiam, porque eu vou ter soltado uma notinha. Na próxima semana vai ter Google e Amazon, e lá na frente, NVIDIA, né? Mas vamos lá. Os resultados de ontem vieram bem mistos, assim. Cada empresa conseguiu demonstrar uma coisa e o mercado reagiu de uma forma, né? Microsoft, que hoje é uma das empresas que a gente mais gosta, teve um resultado que não foi tão bom assim. Por quê? O que aconteceu ali? CAPEX mais alto do que o esperado, projetado para esse ano, e realizado também. Da mesma forma, a empresa conseguiu apresentar um lucro um pouco mais alto do que o esperado, só que quando a gente decompõe esse lucro, ele não fica tão legal assim. Por quê?
porque uma parte que já entrou nesse trimestre é a receita proveniente de OpenAI. A Microsoft, ela detém ali cerca de 27% das ações do braço lucrativo do OpenAI, porque a OpenAI tem um braço não lucrativo e um braço lucrativo, né? Então, fins lucrativos ali, a questão toda de uso corporativo, das licenças, das assinaturas, tudo isso, a Microsoft pegou uma boa parte disso e já embutiu no seu lucro. No entanto, se você tira esse efeito do OpenAI, que o mercado ainda não estava considerando como algo que fosse entrar nesse trimestre, o lucro da Microsoft não conseguiu bater as estimativas. Por quê? Quando a gente olha na composição, além do capex mais elevado, a margem da Azure, que é o negócio de cloud, da Microsoft, não ela ficou abaixo do esperado, ela regrediu um pouquinho. Então, Mas eles ainda são os líderes do mercado, em termos de cloud. de cloud, não sei como é que tá em market share, de verdade. Enfim, vocês são editorados, mas são muito grandes, mas eu acho que a AWS ainda é maior. Tenho a impressão, mas preciso olhar no detalhe. Gente, mas achei que aqui... Não sei, gente. Não lembro, é que eu achei que era, tipo, com certeza eles são, mas aparentemente não, tem mais. Tem vários clouds, assim. O negócio é que, enfim, aplicação específica, eu não vou entrar tão no detalhe, porque eu não lembro mesmo, assim, de verdade. Eu também. Ai, justo, Pire. Mas vamos lá. Então, essa questão da diminuição da margem do segmento de cloud, junto com o capex mais elevado, e o lucro ali acabou afetado no meio dessa história toda, apesar de, se você olhar, parece que ele bateu, e bateu bem. Se você decompõe ali, não foi tão legal assim. Agora, até voltando, né, falando desse acordo com o OpenAI, ele foi realizado em outubro do ano passado, final de outubro do ano passado, que teve essa reorganização corporativa da startup, que também fez alguns outros acordos com a Microsoft além dessa questão da receita, né? Então, a Microsoft agora, ela vai pegar a parte de inferência. Ela recusou, ela falou que tudo bem, pode buscar outra empresa para fazer isso, que ela tinha preferência para fazer a parte de treinamento, e ela vai querer ficar com a parte de inferência, que é uma receita que a gente acha que tem mais qualidade ali em termos de recorrência para descender, crescimento projetado e tudo mais, enquanto de treinamento não tem o mesmo nível de qualidade que a gente espera. Então, assim, no geral, a gente reforça que a gente continua gostando de Microsoft. Não foi um resultado bom, no geral, assim. A empresa conseguiu entregar algumas métricas boas, mas foi bem misto. Mas a gente continua gostando da empresa, no geral, assim, a longo prazo. A gente vê ela ficou muito bem posicionada em todos os segmentos. Ele tem investimentos estratégicos na cadeia como um todo. E tem também alguns moats ali, né? Aquela coisa, a inteligência artificial vai chegar, beleza. Você acha que vai substituir o Excel? Não. Não. Excel é uma coisa que não é substituível. E se for, vai demorar muito. Não foi programação que substituiu, não foi SQL que substituiu. Inteligência artificial vai construir em cima disso. Então, assim, ela já está em todos os produtos corporativos, ela já tem esses moats, né? Essas vantagens competitivas e que são difíceis de superar. E ela integra a inteligência artificial ao invés de tentar refazer a roda. Contra, né? Exato. Então, a gente vê isso como algo muito benigno. Nós gostamos bastante da companhia, mas resultado, né, tem dessas. Justo. As outras duas empresas que reportaram resultados ontem foram Meta e Tesla. A Meta, como eu já adiantei um pouco aqui, ela divulgou, apesar de ter divulgado um capex bem mais alto do que o mercado vinha esperando em termos de guidance para 2026, ela apresentou um capex mais bem comportado, uma disciplina de capital melhor no quarto trimestre de 25, e ela também falou que, ok, beleza, apesar de eu aumentar meu guidance de capex para 26, eu vou ter uma receita operacional maior. Ou seja, eu vou conseguir transformar esse capex em resultado. Ela já tem conseguido mostrar isso na forma ali dos anúncios, né? Olha, talvez ainda não estejamos no ponto ali, ainda falta capacidade computacional para a gente fazer o que a gente quer, mas a gente já está conseguindo otimizar aqui os nossos anúncios e gerar mais receita com o que a gente tem de inteligência artificial. E eles seguem ali na busca da AGI, né, da inteligência artificial geral. Enfim, vamos ver, tá? É um nome interessante, mas extremamente volátil em resultados. E, por último, Tesla, né? Tesla não apresentou resultado legal, não. Teve alguns pontos ali que foram ok, só que o mercado ainda assim reagiu positivamente também à Tesla. O que aconteceu? Não tão positivamente, mas Mas
melhor Não foi do que você negativo. esperaria vendo aqueles Sim. números sem pensar em nenhum contexto. Perfeito. Enfim, o que aconteceu ali com Tesla? Que a gente estava falando da China exportando deflação para o mundo inteiro, né? Ela tem feito muito isso com veículos elétricos também, que a gente chama de excesso de capacidade. Então, a China inundou o mundo inteiro de BYDs e outros veículos elétricos. BYD, inclusive, ganhou a liderança em termos de vendas de veículos, ultrapassando a Tesla globalmente. A Tesla também não tem mais a liderança na Europa, em termos de carros elétricos, que agora quem lidera é a Volkswagen. E ela foi forçada, nesse contexto todo, a diminuir preço. Então, ela vendeu menos veículos do que estava sendo projetado, ela diminuiu preços, mas ainda assim, aí que está a parte boa, ela conseguiu aumentar a margem operacional dela no quarto tri. Aumentar bem, inclusive, 3 pontos Mesmo percentuais. com essas... Mesmo com o cenário negativo para preço e tudo mais. Uhum. E possivelmente ali é algo relacionado mais a investimentos próprios que ela tem feito, etc. Agora, quando a gente olha para frente, né, quando o mercado viu isso, legal, reagiram bem e tudo mais. Só que essa alta que teve imediatamente depois da divulgação de resultados diminuiu um pouco depois da conferência de resultados. O que a conferência trouxe? A Tesla vai priorizar ali a fabricação de robôs Optimus, que são aqueles humanoides, que ela deve começar a produzir comercialmente até o final do ano. Agora eles são bem fase de teste, etc. Mas de geração 3 vai ter uma linha de produção que nem um veículo, assim, até o final do ano. E eles também vão priorizar os Cybercabs, que é o serviço de táxi autônomo da Tesla. Enquanto isso, eles vão também, em contrapartida, vão encerrar a produção dos modelos S e do modelo X, na linha ali de autonomia, né, de objetivos estratégicos da companhia, e que eles falam que a médio e longo prazo esses modelos não vão fazer tanto sentido, então eles vão encerrar agora para dar uma honorable discharge, para usar o jargão militar. Olha, achei... É chique, né? Eles vão discharge, but honorably. É o jargão militar, né? De tipo assim, tudo bem, você tá né, Se liberado fazendo, do serviço, mas tá tranquilo. Mas muito obrigada. Obrigada, deu certo. Sim. Então, isso acabou, o mercado não gostou tanto disso, não. E tem algumas outras coisas pra gente olhar também. Investimento, né? Eu falei que era o ano do Capex, ano passado, quarto trimestre, ainda estamos nessa história. O que tá acontecendo? A Tesla falou que vai investir 2 bilhões na startup xAI do Elon Musk. Conflito de interesse, será? Mas a Tesla tem tentado também se posicionar como essa empresa de inteligência artificial física, né, da robótica e de tudo isso. E esse investimento faria parte desses planos de médio e longo prazo. Adicionalmente, também tem outros investimentos que a empresa vai fazer ali em infraestrutura, tanto de infraestrutura de energia limpa, porque ela também, no trimestre, ela apresentou surpresa positiva na receita relacionada não a veículos, mas aos serviços que ela presta, né? Carregamento, energia, esse tipo de coisa toda. E, enfim, esses foram algumas novidades também. Vai ter um CAPEX robusto nesse ano, mas ano passado teve uma disciplina maior. É claro, a dúvida é sempre se a promessa, né, vai chegar e ser cumprida. Concretizada, Exato. sim. Porque a promessa da Tesla é realmente lá na Lua. É engraçado, né? A gente falando dessas coisas, os táxis que andam sozinhos, os robozinhos que fazem entrega, e a gente aqui no Brasil ainda, gente, tão longe disso tudo. Imagina um táxi que anda sozinho. De carro elétrico, né? Não, imagina um táxi que anda sozinho aqui, ele ia ser roubado em 10 minutos, né? Depenado. Exato, tipo, Talvez roda. não, mas Tipo, exato, ele ia virar nada, ele ia sobrar, tipo, a direção. Mas é isso, eu acho que eu imagino, né, e isso tinha bastante, inclusive, no temático de vocês, que a gente vai conviver com fases diferentes da evolução da inteligência artificial juntas, né? Exato. Vai ser tudo meio junto, meio atropelado, né, meio Jetsons, assim. E assim, obviamente, o futuro. Tô gostando muito de uma analogia. Eu sempre faço aquelas outras, mas tem uma que eu tô gostando muito agora, que é com a Revolução Industrial. Então é o seguinte: tudo bem, na Revolução Industrial, o que vai mudar o desenho do mundo é ter roupa barata, né? Antes você ia pra Índia e tudo mais, e não sei o quê. Tinha que mandar fazer. Exato. Mas aí você agora produz tanto tecido, tanta coisa assim na Inglaterra, que isso mudou o desenho das cadeias ao redor do mundo inteiro. Mas até lá, você não consegue montar uma fábrica em Manchester se você não tiver, primeiro, o carvão para alimentar essa fábrica.
né, porque tudo vai ali na máquina do carvão. Só que para o carvão chegar no centro urbano, ali em Londres, onde for, você precisa construir o trilho do trem. Aí demora muito. Construir o trilho do trem, que chegue lá na mina até a cidade, colocar o trem em operação, né? E talvez expandir a atividade da mina, né? Porque a sua mina de carvão talvez não fosse o suficiente para abastecer a quantidade de fábrica que vai surgir. Então a gente está ainda nesse pedaço. É claro, já tem muita aplicação de inteligência artificial que está acontecendo. Só que quando você pensa na capacidade instalada e na projeção que você tem de aumento de uso a longo prazo e o que isso vai demandar de data center, ainda vai precisar de abrir muita usina nuclear, muito parque eólico e solar e hidrelétrico e Que não é rapidinho, né? vai até queimar gás natural, e vai ser tudo isso. Isso, assim, ainda é a infraestrutura mais básica, antes a gente chegar sequer nos chips mais novos e no data center mais novo também. Então, é claro, já tem aplicações de inteligência artificial, já dá para pegar algumas coisas na otimização, mas ainda está longe de inteligência artificial de fato dominar o mundo, que é o que a gente acha que vai acontecer em algum momento. Cenário meio... Vamos espiar um pouco, exato, Meio meio distopia distopia mesmo. Exato. Então vamos esperar o cenário né? E tá indo mais rápido, né? Cada vez não é... A gente não tá construindo, no final das contas, Uma linha de trem, assim, lá, né, com manufatura, realmente as coisas mudaram. Mas é isso, não é nem tanto lá, nem tanto cá, né? Ainda demora um pouco, minimamente, aí. Dá para você ajustar os seus investimentos, E ainda dá para postar em infra. Exato, ainda dá para postar em infra, ainda dá para seguir as carteiras e ver o que a gente tem ali. Então, muito bem, por sinal. E seguir o que a gente fala, né? Espero que a gente não seja substituído, né, por Large Language Models que estão fazendo também podcasts, né? Então esperamos aqui que a vida real siga presente na sua vida aí que está assistindo esse podcast. Bom, então falamos bastante, falamos de muitos temas. Como eu falei, teve Copom, que foi o principal destaque dessa semana. Tem temporada de resultados aqui no Brasil ganhando força, então a gente tem algumas prévias, né, que os times setoriais foram publicando ao longo dessa semana, também não deixa de conferir. Então temos tudo isso na nossa página de conteúdos, como sempre, né? Temos os Morning Calls também, tivemos participação do Caio, né, do Ale, que falou hoje de Copom, de Fonk. Então tem muito material, é o que não falta aqui para vocês. Então é isso, gente. Eu acho que esses foram os principais destaques. Então, por hoje, dia 29 de janeiro, que gravamos esse podcast, é sempre bom colocar datas nesses momentos. Eu fico por aqui. Muito obrigada, Irene, como sempre, Obrigada pelo convite. Aqui com a gente do Expert Drop. Sempre ótimos os seus episódios. E é isso aí, pessoal. A gente se fala e a gente se ouve na semana que vem. Só falta pegar. Eu sempre falo muito também, nossa.